O processo administrativo disciplinar é um procedimento que gera muitas dúvidas nos servidores públicos, sem falar a própria angústia por quem está passando por esse procedimento. Aqui no escritório, todos os dias a gente recebe dezenas de contatos de servidores que estão com dúvidas sobre o que fazer, como fazer, quais são as etapas, o que acontece se fizer isso, se tem que participar de algum procedimento, enfim. São dúvidas de todos os tipos. Então eu separei aqui algumas perguntas que são as principais que chegam, pelos nossos canais de comunicação para tentar esclarecer algumas coisas em relação ao processo administrativo disciplinar. Primeira dúvida que é muito frequente. Doutor, sou obrigado a participar das oitivas das testemunhas durante o processo administrativo disciplinar, o PAD? Por que essa dúvida chega muito aqui? É normal o servidor ter vergonha de passar por um PAD. Então, vai ser ouvido algum colega, algum amigo dele, ele fica com aquele sentimento de vergonha mesmo, de estar ali presente. Mas eu recomendo muito, muito mesmo que você não falte a nenhuma oitiva de testemunha. É claro que quando é algum amigo, algum conhecido, as chances daquela pessoa mentir para te prejudicar são baixíssimas. Agora, a gente tem que levar em conta que o processo administrativo disciplinar está apurando fatos, Então, boa parte das provas serão testemunhais. E aí, se você está em um PAD que tem várias pessoas envolvidas e, eventualmente, tem alguém querendo te prejudicar, você tem algum tipo de inimizade dentro do órgão público, se você não comparece àquela oitiva de testemunha, a testemunha se sente muito confortável para mentir. E mais, como não vai ter ninguém para fazer perguntas a ela, e a comissão te dá a oportunidade ao final para fazer essas perguntas, vai ter só a versão da testemunha. Você não vai ter como, por exemplo, colocar a sua versão dos fatos em forma de perguntas para que a testemunha entre em contradição, e isso é muito ruim. Isso pode pesar negativamente ali no final do processo se eventualmente for aplicada uma pena de demissão. Então, por favor, não deixem de participar da oitiva de testemunhas. Participar de uma forma correta, ativa, fazendo perguntas, e a própria presença do servidor causa algum receio na testemunha para ela falar a verdade, não está mentindo, não está faltando com a verdade diante da comissão. Então é extremamente importante você participar junto com o seu advogado da oitiva de testemunha. A outra pergunta também tem a ver com isso. Doutor, posso ficar em silêncio durante o meu depoimento do PAD? A garantia ao silêncio é uma garantia constitucional. Então, olhando pelo prisma constitucional, pelo prisma legal, você pode ficar calado. Vale a pena? Na maioria dos casos, não. Por quê? O PAD, quando você está passando por um processo administrativo disciplinar, está sendo feita uma apuração de uma infração para verificar a gravidade e aplicar uma punição, se for o caso. O PAD ele não serve só para aplicar a punição, ele serve para apurar, e se não for identificada nenhuma irregularidade, ele isenta a responsabilidade do servidor. Então, quando a comissão te chama para você dar a sua versão dos fatos, é a oportunidade que você tem de dizer o que efetivamente aconteceu, para você rebater alguma testemunha que mentiu, que falou coisa que não é verdade, que te prejudica. Então não vale a pena você ficar em silêncio na maioria dos casos. E aí tem que ponderar de acordo com o caso concreto, não tem como a gente explicar tudo isso aqui, mas tem que ponderar de acordo com o caso concreto, porque o ônus da prova para punir um servidor é da administração pública. Então, dependendo da situação, a administração pública não tem prova de absolutamente nada, não tem testemunha, não tem documentos, talvez seja o caso, sim, do servidor ficar calado. Agora, como eu disse, tem que ponderar dentro do caso concreto, mas na maioria dos casos você não deve ficar calado no seu depoimento. Você tem que entregar todos os detalhes, tudo aquilo que lhe favorece, explicar as situações para que não deixe nenhuma margem de dúvida para a comissão. Isso pode ajudar a isentar a sua responsabilidade ou mesmo atenuar a pena, Próxima pergunta. Essa é muito boa. Doutor, preciso contratar um advogado para sindicância administrativa? Bom, a sindicância geralmente é um procedimento preliminar que antecede o PAD. A comissão ela não é obrigada, a administração pública, não é obrigada a instaurar uma sindicância, tá? Agora, quando não há elementos suficientes que comprovam a falta que aconteceu, o ilícito, a irregularidade, ou não existe certeza em relação a quem cometeu aquele ato, a sindicância ela pode sim
ser feita, né, ser instaurada antes do PAD. Novamente, não é obrigatório. Agora, é obrigatório ter advogado? Nem na sindicância e nem no PAD. Só que eu chamo a sua atenção porque tem uma pegadinha aqui. Infelizmente, tá? Eu sei que tem muitas comissões sérias, né, no Brasil inteiro, que a gente já viu. Agora, tem comissões que agem em confronto com a lei, até em confronto com a Constituição. A sindicância, ela tem um caráter de investigação. E com isso, o direito ao contraditório e o direito à ampla defesa, em algumas situações, ele é mitigado, ele é reduzido. Não é igual o PAD, que o contraditório e a ampla defesa é completo. Só que qual que é o ponto? Muitas comissões, sabendo disso daí, se utilizam dessa prerrogativa de mitigação do direito ao contraditório e ampla defesa para gerar provas irregulares e ilícitas contra o servidor. E aí, quando o servidor fica sabendo da situação, a sindicância já acabou, já foi produzido um monte de prova contra o servidor, sem contraditório, sem ampla defesa, provas que não poderiam ser constituídas em sede de sindicância administrativa. A gente já teve um caso aqui muito grave, extremamente grave, que uma sindicância administrativa de caráter investigatório quebrou o sigilo bancário do nosso cliente. Olha o nível que chegou. Sigilo bancário só se quebra com ordem judicial. Então, não é obrigatório ter advogado, mas eu recomendo que, logo que você souber de uma sindicância administrativa contra você ou de um processo administrativo disciplinar, constitua um advogado. O simples fato de você juntar uma procuração ali já muda a forma como a comissão lida nesse processo. Por quê? Existe um receio dos próprios servidores que estão na comissão de sofrerem um processo pela responsabilidade de cometerem atos ilícitos, né? Então, isso por si só já é um fator de relevância que a comissão vai ter mais cuidado diante de um advogado. E você vai evitar ser surpreendido com provas feitas durante a sindicância sem o direito ao contraditório e à ampla defesa. Próxima pergunta. Sindicância administrativa pode dar demissão? Não, não pode. Na maioria dos casos, e eu falo maioria porque tem estatutos que são diferentes, tá? Mas eu estou considerando aqui o federal, já que boa parte dos outros segue o modelo do federal, mas a sindicância administrativa ela só aplica pena de advertência e suspensão até 30 dias. Mas aqui eu faço a ressalva que eu fiz na pergunta anterior. A sindicância, a forma que ela produziu as provas, pode servir de prova para um processo administrativo disciplinar e isso gerar a sua demissão. Por quê? Eles fizeram toda a apuração, investigação, não te deu acesso aos autos, não te intimou de nada. Chega um processo administrativo disciplinar com uma sindicância gigantesca, robusta, que acaba na sua demissão. Então, não pode dar demissão na sindicância, só que aquilo que ela produziu pode subsidiar uma pena de demissão no PAD. Então, cuidado. A sindicância, eu costumo falar para meus clientes, ela é tão perigosa ou mais do que um processo administrativo disciplinar. Porque o processo administrativo disciplinar não teve contraditório, não teve ampla defesa, eu aciono a justiça e anulo imediatamente. A sindicância, a gente tem uma série de questões com essa mitigação de contraditório e ampla defesa que particularmente eu acho um absurdo, é temerário isso daí. Mas se deixar a bel prazer da comissão, da comissão de sindicância, isso pode acarretar numa bola de neve que você não vai conseguir sair dela, tá ok? A próxima pergunta, são duas perguntas que dá para responder juntas, tá? Qual que é a primeira? Posso ser demitido depois de 5 anos? E quando prescreve o PAD? Veja só. Essas duas perguntas têm uma série de informações que envolvem, né? Quando que pode ser demitido, quando que prescreve, qual que é a suspensão, quando que começa a correr o prazo prescricional, 5 anos, né? Em regra, é quando a autoridade competente para instaurar o PAD tem conhecimento daquela infração, só que às vezes a administração se utiliza dessa vantagem do início do prazo prescricional para deixar ali o procedimento para sempre, né? O que não é uma atitude legal. Então, o que eu fiz? Eu já escrevi um artigo bem completo, muito fácil de você entender, não está repleto de termos jurídicos, qualquer pessoa consegue entender, falando como que funciona a prescrição, tanto na sindicância quanto no PAD. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e vale a pena você dar uma lida, porque tem prazos que ficam suspensos, quando instaura uma sindicância suspende, quando instaura um PAD suspende, então tem que fazer uma série de contas, não é linear esses 5 anos, para você entender em relação a isso, tá ok? Última pergunta que eu separei
é o seguinte: doutor, quando o servidor é demitido, é possível anular a demissão na justiça e ser reintegrado ao cargo? Bom, possível é. Inclusive, a reintegração ela dá direito de você receber tudo aquilo que você deixou de receber desde o período da sua demissão, tá ok? Então, vamos supor que entre a sua demissão e reintegração passaram-se 3 anos, você tem direito de receber esses 3 anos de salários, 13º, com as atualizações devidas quando for reintegrado, ok? Agora, eu gravei um vídeo recentemente sobre a súmula 665 do STJ, que fala justamente sobre o controle de legalidade, ou seja, quando que a justiça pode intervir em processo administrativo disciplinar. Basicamente, é quando tem uma ilegalidade, uma afronta ao contraditório, ampla defesa, ou quando a pena é desproporcional. Então, significa o quê? O judiciário ele não gosta de intervir em PAD, tá? Ele entende que é poder e dever da administração pública investigar seus servidores e, se ele não tiver responsabilidade, não for ocupado, isenta essa responsabilidade. Além disso, tem a questão que muitos servidores tentam resolver o PAD na justiça, não participa do processo administrativo disciplinar, fica inerte, não vai nas oitivas, não apresenta defesa, é nomeado um defensor dativo, ele acaba demitido e vai tentar resolver na justiça. Isso também é muito prejudicial. Então, cada vez mais a justiça ela vem restringindo a forma de anular uma pena de demissão. Não significa que ela não atue, mas ela está restringindo. Por isso que quanto mais você se defender num PAD, até mesmo na sindicância, quanto melhor for a sua tese de defesa, os documentos que você vai juntar, mais fácil de anular uma pena de demissão. Por quê? Quando o juiz olhar que você fez a sua defesa na sindicância, fez a defesa no PAD, juntou os documentos provando que não foi você ou que não é bem aquela história que eles estão falando, a gente consegue levar para o judiciário e anular a demissão sob vários argumentos. Pena desproporcional ou a pena não condiz com as provas que foram colacionadas no processo. Então é muito, muito importante fazer uma defesa administrativa bem feita, desde a sindicância, também no processo administrativo disciplinar. Se tiver algum tipo de interferência, ingerência, por exemplo, a comissão ali é amiga da minha chefe que quer me prejudicar, a gente entra no judiciário para substituir a comissão negou testemunha, a gente entra com mandado de segurança para ouvir testemunha, comissão negou documento, a gente entra no judiciário, enfim. Tem que ser feita muito bem feita a defesa administrativa para que no judiciário você aumente as chances de conseguir anular a pena de demissão. Outro ponto que a gente aciona muito o judiciário é quando o PAD já está prescrito. Então leia lá o nosso artigo, né, a respeito da prescrição do PAD, mas sempre que a gente recebe aqui um PAD que já está prescrito, ele começou prescrito, a gente não espera encerrar isso daí. A gente já aciona o judiciário para conseguir essa nulidade imediatamente, trancar o PAD, para que não tenha riscos para o servidor público. Mas o fato é que existem várias normas que regulam o procedimento disciplinar, tem norma federal, norma estadual, norma municipal. Eu até bato muito na tecla, né? Sempre tenho oportunidade de palestrar, que a gente precisa regulamentar de forma definitiva num texto único que aplique-se para todos os entes, para todos os órgãos, porque isso vai trazer uma segurança jurídica. Mas o fato é que o processo administrativo disciplinar é perigoso, assim como a sindicância, porque pode levar à demissão do servidor público mesmo que ele seja estável. Então, todo cuidado é pouco.